Resposta ao pastor Silas Malafaia aqui do Pode Ser, tá? Eu tô aqui com a Bíblia, com o texto da Bíblia aberto em João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, quando Jesus cita e fala ali, bem no finalzinho, que o diabo é o pai da mentira, né? Que ele é mentiroso e pai da mentira. E o Silas Malafaia, para eu começar, deixa eu falar para vocês. Eu já fui evangélico muitos anos da minha vida. E era um grande fã do Silas Malafaia, não perdi um programa. Aprendi muito com ele em termos de teologia. Mas aquele Silas Malafaia, ele se perdeu pelo caminho e hoje é um propagador de mentira, de fake news, defende ideias condenadas pela Constituição, defende ataques à democracia, às instituições. Ele mesmo ataca, né? Ele chama pessoas já inocentadas de criminosos, como Lula, por exemplo, né? Ele chamando Lula, diz que Lula é ladrão e tal, etc e tal. Muito bem. E propaga um monte de mentiras, de fake news. E isso não tem nada a ver com Jesus, muito pelo contrário. O próprio Jesus disse que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então, a quem que o Silas Malafaia está servindo, né? Então vamos lá, eu quero tratar de 3 pontos aqui. O primeiro ponto, tá, é que o Silas Malafaia disse que imagina o tamanho da perseguição que o povo evangélico vai sofrer se o Lula voltar ao poder, se o PT voltar ao poder, né? Mas vem cá, de que perseguição ele fala? Porque o governo do PT, Lula e Dilma, levou cerca de 10 anos e nunca se ouviu nem falar de qualquer registro, de qualquer perseguição aos evangélicos. Muito pelo contrário, foi o governo do PT, Lula, no seu primeiro mandato, se não me engano, 2003, né? 2003, 2004, por ali assim, que sancionou a lei de liberdade de culto. Onde está essa perseguição, essa ilusão, essa loucura que o Silas Malafaia fala de perseguição do PT aos evangélicos? Nunca isso aconteceu no Brasil. Não existe qualquer registro. Pelo contrário, repito, quem sancionou a lei de liberdade de culto no Brasil foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ô, Malafaia, deixe de fake news, cara. Segundo, ele disse que, nessa última mensagem dele agora, não falei do contexto da minha resposta. A minha resposta em relação ao vídeo dele falando mais fake news e acusações falsas, na situação em que os pastores evangélicos estão sendo processados pelo Lula, me parece, pelo PT, né? Porque fizeram campanha eleitoral antecipada. E a lei eleitoral proíbe campanha antecipada. E eles fizeram mesmo. Bolsonaro foi lá nos cultos, não sei aonde aí, e lá ele pregou, sabe, uma mensagem de campanha. E está muito claro isso. Então o Malafaia está nervosinho por causa disso. Ao invés de ele combater, de ele repreender os pastores que fizeram isso, ele está defendendo. Ou seja, o Malafaia está defendendo descumprimento da lei. Aí eu lembro que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos que as autoridades têm que ser respeitadas e as leis cumpridas. O apóstolo São Pedro também escreveu sobre isso, de pagar impostos, cumprir a lei. E Jesus também falou sobre isso, que tinha que respeitar o governo de Roma na época. E tanto é que ele falou na ocasião, dai a Deus o que é de Deus e a Roma o que é de Roma, né? Pois é, o Malafaia está nervoso por isso, mas olha, Malafaia, não adianta você ficar nervoso não, tá? Vão ser processados mesmo e vão ter que responder por isso. Não é permitido campanha antecipada aqui no Brasil, certo? Você deveria ficar contra e não a favor de descumprimento da lei, né? Então já é um sinal, além de muitos outros, de que bons costumes e moralidade não tem nada a ver com você nem com o seu discurso. Muito bem. O terceiro ponto que eu quero colocar é que ele fala muito nervosinho na fala dele no vídeo, né? Mais uma fake news, como sempre. Como sempre, Silas Malafaia pregando fake news. Ao invés de pregar o evangelho, pregando fake news. Ele não está copiando Jesus, está copiando o diabo, né? O total opositor a Jesus Cristo, a Jesus. Ok.
que foi que ele disse? Disse que o governo do PT foi os governos mais corruptos da história do Brasil e um dos mais corruptos do mundo, né? Mas, Malafaia, você já perguntou para os evangélicos do Brasil, faça a enquete aí, se eles não comiam melhor na época do PT, tanto nas periferias quanto nas capitais? Se eles não tinham mais emprego e renda na era do PT? Se a gasolina não era mais barato na época do PT? Se eles não comiam melhor? Se eles não tinham mais segurança? Pergunta aí para eles. Pergunta até se eles não dizimavam mais com valores maiores ou ofertavam mais na igreja, porque tinha emprego, tinha renda no Brasil. A taxa de desemprego era menos de 4%. E aí, pergunta para eles aí, Malafaia. Certo? E vem cá, como é que o governo mais corrupto da história do Brasil deixou uma reserva de 370 bilhões, se não me engano, 340 a 70, mais ou menos isso, mas deixou uma reserva gigantesca de mais de 300 bilhões de reais, e é essa reserva que está segurando o Brasil hoje, né? Como é que o governo mais corrupto deixou uma reserva dessa, hein, Malafaia? A sua fake news, Malafaia, não consegue andar nem um centímetro. Nem um centímetro. E outra coisa, não adianta mais repetir essas fake news que já estão vencidas. Essas agora já estão vencidas, já estão ultrapassadas. Certo, Malafaia? Então, Malafaia, vá pregar o evangelho, vá pregar Jesus, deixe de pregar fake news, ódio, mentiras, tá bom? Faça isso. Olha que eu já fui teu fã um dia, hein? Mas como você se corrompeu, caiu no pecado que você tanto combatia, agora eu só vejo você como aquilo que você pregava contra antes. Certo? Então fica a minha resposta aqui ao Malafaia. E se vocês, meus seguidores, meus ouvintes, se puderem compartilhar para chegar até ele a minha resposta, eu ficarei muito grato e ficarei muito feliz de a minha mensagem chegar até ele, porque ele está precisando de uns conselhos para ver se ele se reorganiza de novo, não é? E volta, né, para Jesus, porque está desviado. Está desviado, e muito desviado, viu? Então, os pastores aí, o terceiro ponto, eles praticaram sim ilegalidade e devem responder por isso. Fizeram campanha antecipada e tem que responder, devem responder. Parabéns a quem está processando, porque isso não é admitido. Não é um bom costume, não faz parte de uma boa moralidade, né, Malafaia? Temas que você tanto diz defender, mas na verdade não faz. Na verdade, se defende outra coisa. Você defende o contrário, totalmente o inverso de bons costumes, né? de bons exemplos. Você está defendendo e está nervoso porque uma ilegalidade está sendo processada para ser corrigida. E os autores estão aí, são pastores que deveriam dar o exemplo, mas não. Eles estão completamente no caminho inverso de dar um bom exemplo, né? Estão praticando mais uma ilegalidade, além de tantas outras que a gente ouve por aí, tá? Então, Malafaia, fica aqui para você a minha resposta. Para de falar fake news, para de enganar os evangélicos, pare de mentir para o povo que quer seguir Jesus. Olha, muita gente já acordou, não segue mais as suas loucuras, aberrações, ilusões, maluquices, certo? E cada dia mais pessoas vão acordando para a verdade, para a realidade. Então, Malafaia, para de contar, de defender, de pregar fake news e procura pregar Jesus.